Bom, gente, agora que a gente já tem uma bagagem técnica, que a gente já entendeu sobre as chapas, sobre o acabamento melamínico, sobre os outros elementos importantes para a especificação, que vocês já conhecem as chapas, os padrões, os acabamentos, né, que vocês conseguem especificar isso com muito mais segurança. Como que a gente faz para utilizar toda essa bagagem, todo esse repertório para fazer as combinações dos padrões Arauco? Então eu gosto de dizer que quando a gente tem todo esse conhecimento técnico, fica muito mais fácil a gente especificar. Então agora a gente tem conhecimento técnico das chapas. Vocês receberam o passo a passo de tudo que vocês precisam para especificar as chapas com muito mais segurança. E agora, gente, a gente vai entrar num elemento que para mim é fundamental para a gente conseguir traduzir o que a gente gostaria de tirar do papel e levar bem-estar e conforto para a casa do nosso cliente, que é a parte de harmonia. Então, como que a gente consegue criar essas composições que tenham uma harmonia visual e também um resultado estético, né? Então, quando a gente está falando de arquitetura, quando a gente está falando de interiores, decoração, a gente não pode pensar só na parte estética. A gente sempre tem que pensar na funcionalidade, na ergonomia, no uso do espaço, na iluminação. Tem diversos fatores que vão afetar diretamente a escolha e a intenção do nosso projeto, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, gente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma das partes que eu acho mais importantes quando a gente está falando de projeto, que é a parte de harmonia, né? Então, o que é harmonia, né? Então, eu gosto de dizer, quando a gente entra num ambiente, a gente se sente confortável e a gente sente que o visual está de acordo com o que a gente gosta, a gente consegue enxergar um harmônico, né? Então, eu gosto de dizer que não existe um ambiente que ele é feio, existe um ambiente que ele é mal combinado, e essa má combinação, ela é falta de toda essa harmonia, que para mim é essencial quando a gente está falando de arquitetura e quando a gente está falando de projeto, né? Então, a harmonia, gente, é quando diferentes elementos eles vão se conectar de uma forma equilibrada. E quando a gente está falando de um projeto, a gente não está falando só de chapas. A gente tem o piso, a gente tem as paredes, a gente tem os móveis soltos, a gente tem a iluminação, a gente tem a marcenaria, a gente tem os acabamentos. E todos esses elementos, em conjunto, eles precisam criar uma harmonia, e é nisso que a gente precisa pensar quando a gente está falando de projeto, né? Então, projeto, gente, é especificar camadas. Então, a gente tem a camada do piso, a gente tem a camada da parede, do teto, da iluminação. A especificação da marcenaria também tem uma série de camadas, estética, funcional, né? Que nem a gente já viu. E agora, quando a gente está falando de projeto, a gente precisa conseguir unir tudo isso para a gente conseguir criar esse resultado que a gente gostaria, né? E no design de interiores, gente, a harmonia ela aparece na combinação correta das cores, das texturas, dos materiais. É a gente criar todo esse balanço de cores, de elementos, de estruturas, né, de texturas que vão nos trazer o resultado que a gente gostaria. Então a gente pensa de entrar num ambiente. Pô, se a gente entrasse num ambiente que todo piso é igual à parede, os móveis, como que a gente se sente lá dentro? A gente se sente frio, né? E por isso que a gente vai incluindo elementos, o toque, as texturas, os acabamentos, as diferenças para a gente ir criando toda essa harmonia. Quando a gente está falando de harmonia, a gente está falando de cores, a gente está falando de formas, a gente está falando de texturas, né? Então, às vezes, a gente consegue criar o mesmo ambiente com as mesmas cores, mas a gente vai variando texturas, formas, né? Diferentes acabamentos, diferentes toques, e aquilo ali vai nos trazendo volume e vai trazendo toda essa sensação de harmonia e de conforto para dentro do projeto que a gente tanto precisa. E o nosso papel como arquitetos, né, como design de interiores, é a gente ir descobrindo sempre novos elementos que possam fazer toda essa composição e que a gente tenha o resultado que a gente gostaria, né? Eu acho que a base da nossa harmonia, quando a gente está falando de projeto, quando a gente está falando de arquitetura, é o nosso círculo cromático, né? O que é o círculo cromático, né, gente? O nosso círculo cromático, ele é esse círculo de cores, e a gente tem a união das cores primárias, das cores secundárias, das cores terciárias, e a união dessas cores, elas vão trazendo toda essa variação, né? Então, além de fazer as escolhas da paleta estética, ela atua também como um guia prático de decisão que vão afetar diretamente a percepção do mobiliário e do espaço. Então, quando a gente entende o círculo cromático, como a gente entende forma como as cores se relacionam, a gente consegue levar isso de uma forma muito mais fácil para dentro do nosso projeto, né? Então, quando a gente está falando de cores, a gente não está falando aqui só do vermelho, do amarelo, né, do azul, a gente está falando que todo material tem uma cor. Se a gente pega a madeira, a gente precisa entender qual que é a cor que está por trás, quais são as variações que a gente consegue enxergar, que foi mais ou menos como a gente terminou, eu deixei para vocês de exercício no último módulo, né? E quando a gente tem toda essa bagagem, facilita toda essa visualização da relação entre os padrões, entre as cores, as texturas e a forma como a gente pode combinar. Então não é só combinar o laranja com um padrão mais
mais claro ou com um padrão mais azulado e achar por que isso combina? Combina porque o laranja e o azul, eles são cores complementares. Nas suas diferentes saturações, nas suas diferentes texturas, elas vão combinar, porque elas são cores opostas. Isso quem está nos dizendo é o nosso círculo cromático, né? Por que o vermelho, o amarelo e o azul, eles combinam? Porque eles são um triângulo, são as cores primárias. Mas não necessariamente o vermelho ele precisa ser vivo, ele precisa ser saturado. Então a gente pode ter o vermelho por trás da cor. Uma madeira avermelhada, um piso azulado, um tecido amarelado, né? Então, o círculo cromático, gente, ele sempre vai ser a base das nossas combinações e existem algumas propriedades da cor que vão também nos facilitar a fazer essas escolhas para a gente conseguir construir toda essa harmonia e levar para dentro do nosso projeto. Então, acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês de reflexão é estudar um pouco mais a fundo do nosso círculo cromático, porque é ele que vai nos trazer todas essas combinações. Então, se a gente entende as cores e que a gente entende de que forma a gente consegue combinar, depois a gente leva isso para dentro do nosso projeto. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos e tudo isso fica muito mais fácil, né? Então eu gosto de dizer que o círculo cromático ele é o nosso escalímetro da cor e a partir dele a gente vai entendendo o que a gente pode colocar mais, o que a gente pode colocar menos, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre as propriedades das cores também. Então quando a gente entra num ambiente, a gente olha, qual que é a sensação que a gente tem quando a gente vê essa foto? A gente está olhando o azul. O que o azul ele nos traz? Ele nos traz tranquilidade. E o que o vermelho ele nos traz? O vermelho nos traz energia, né? Então é importante a gente entender que as diferentes cores, elas têm diferentes temperaturas. E essas temperaturas, elas vão nos trazer diferentes sensações. E aqui a gente está falando, obviamente, de cores aplicadas, a gente está falando de matiz, mas eu quero que vocês vão um pouquinho mais além e que vocês consigam perceber, não só no Unicor, mas nos outros padrões da Arauco, o que essas cores, o que esses padrões eles nos trazem de sensação, porque é através disso que vocês vão conseguir fazer as combinações de uma forma mais profunda, né? Então, quando a gente está falando de cor, a gente tem temperatura de cor, a gente tem as cores quentes e a gente tem as cores frias. Quais são as cores quentes, gente? São as cores associadas ao sol, ao fogo, ao calor, né? Elas vão trazer toda essa sensação de euforia, de alegria. É o vermelho, é o amarelo, é o laranja. E quando a gente está falando de cores frias, gente, a gente está falando associadas ao frio, à água, né? À natureza. E elas vão trazer o quê? Essa sensação de tranquilidade, essa sensação de relaxamento, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é quente, o que é frio e a gente começar a entender nas nossas próprias padronagens como que isso pode ser representado, né? Então, aqui a gente pode ver uma madeira muito mais quente e aqui uma madeira muito mais fria, né? Elas são madeiras, elas têm a textura, né? Elas têm a profundidade, ela tem o acabamento, mas a gente precisa também representar. Mesma coisa quando a gente vai pegar aqui o frevo. Então a gente vai pegar aqui o frevo, né? E a gente vai pegar aqui também o jalapão. Então a gente tem o quente, a gente tem o frio. Qual que é a sensação que eu quero levar para o meu projeto? O que eu quero trazer de intenção para dentro daquele projeto? E depois a gente vai pensando em todas as combinações. Então se a gente for pensar num tauari, se a gente for pensar num blue, se a gente for pensar num jalapão, por que essas cores elas combinam? Elas combinam porque se a gente parar para pensar, a gente tem o amarelo, a gente tem o azul e a gente tem o vermelho, né? E aqui, querendo ou não, a gente está trazendo um pouquinho do quente com um pouquinho do frio. Então a gente também vai mesclando essas sensações. E aí quem é o fator definitivo? Obviamente que é a nossa iluminação. Então quando a gente está falando de projeto aqui, gente, a gente não pode pensar no projeto nas escolhas de forma isolada. A gente tem que sempre pensar no conjunto. E a gente, obviamente, tem também as cores neutras. E quando a gente está falando aqui de cores neutras, a gente está falando do quê? Do preto com branco, que é o cinza. E eu acho que uma coisa muito importante para a gente dar ao próximo passo é a gente entender um pouco das misturas, né? Então, gente, se a gente tem um cinza e a gente adiciona um pigmento azul, a gente vai ter um cinza frio. Se a gente tem um cinza e a gente adiciona um pigmento amarelo, a gente vai ter um cinza quente. E os nossos materiais, eles sempre vão ser mais quentes ou mais frios em relação a alguma coisa, né? Então, a nossa base, a nossa escolha prioritária, a nossa escolha de destaque, a nossa escolha principal, ela também vai puxar todas as nossas demais escolhas, né? Mas é importante que a gente entenda isso, que a gente vai ter uma madeira que ela é mais quente, que ela é mais fria, a gente vai ter um revestimento que ele é mais quente, a gente vai ter um revestimento que ele é mais frio, e ele vai ser sempre mais quente ou mais frio em relação a alguma coisa, né? Então, aqui se a gente pegar esse cinza, a gente vai ter aqui um cinza que ele é mais frio, um acinzentado, né? E aqui a gente vai ter uma cor que ela é mais quente, né? Então é importante a gente entender um pouquinho disso.
qual que é a pigmentação, o que, que a gente enxerga aquilo ali, né? Que eu acho que foi um pouquinho do que eu trouxe para vocês no último exercício. Então, gente, esse módulo era para falar um pouquinho para vocês a importância de entender sobre o círculo cromático e mostrar para vocês que quando a gente está falando de harmonia, a gente não está falando de uma forma isolada, a gente está falando do conjunto. Eu quero que vocês comecem a pensar no projeto de vocês pensando em todas as superfícies do projeto e não só na especificação da marcenaria, mas pensem no piso, pensem no teto, pensem nas paredes, pensem na harmonia do conjunto e essa composição vocês vão conseguir criar a partir do círculo cromático, mas lembrando sempre que todo material tem uma cor e quando a gente começa a perceber isso e que a gente entende a relação de todas essas informações, fica muito mais fácil a gente combinar e fica muito mais fácil a gente especificar. Façam um exercício que é escolher cores, peguem essas cores e coloquem no círculo cromático, né, de uma forma ilusória, né? Então tentem enxergar, pô, esse amarelo aqui, essa madeira aqui, ela é um amarelado, pô, essa madeira aqui, ela é um cinza, mas ela é mais quente ou mais fria? Onde que ela se encaixa no nosso círculo cromático para vocês também conseguirem fazer essas combinações de uma forma muito mais certeira e de uma forma muito mais segura. Então, gente, essa foi a introdução para a gente criar todas as combinações. Eu acho que o mais importante desse módulo é, obviamente, entender o círculo cromático como ferramenta prioritária para fazer combinações, mas mais do que isso é para entender que todo material tem uma cor e quando a gente entende que o material tem uma cor, fica muito mais fácil a gente fazer as especificações, que é o tema do nosso próximo módulo.